O número de casos de Covid-19 no estado do Paraná continua a crescer, e já foram tomadas medidas de prevenção em algumas cidades da região. Arapoti, por exemplo, tem 4 casos confirmados, mas, felizmente, nenhum deles é grave. É importante lembrar que a prevenção é a chave para evitar a disseminação do vírus. Lave as mãos com frequência, use máscara na rua e evite aglomerações. Caso sinta sintomas como febre, tosse seca e dificuldade para respirar, procure a ajuda médica imediatamente. Conversamos com a Márcia da Epidemiologia. Logo após os comerciais, vamos ver o que ela disse. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Márcia, né? A responsável aí pela vigilância epidemiológica. E a gente vai falar de um assunto que estava meio esquecido. Mas, lógico, eu não estou dizendo aqui em Arapoti, mas teve um aumento de casos em Curitiba, Jaguariúna já emitiu um alerta, e a gente vai ver com a Márcia aqui o que está sendo feito a respeito da Covid. Qual a quantidade de casos aqui em Arapoti, se esses casos já começaram a fazer a diferença, começaram a assustar. Márcia, boa tarde para você. Queira ou não queira, é lógico, pelo que eu entendo, Arapoti ainda é pouco, mas nós estamos vendo a região um aumento de casos de Covid. O que você pode falar sobre isso e quais as medidas que estão sendo tomadas? Boa tarde. Então, em todo o estado do Paraná, nós realmente tivemos um aumento dos casos da Covid. Em Arapoti, especificamente, hoje nós estamos com 4 casos ativos. Todas as pessoas que tiveram Covid nesse período aí de 3 semanas atrás, que a gente notou que teve esse aumento dos casos, estavam bem, né? Todas estão, as que estão ativas agora estão se recuperando em casa, com sintomas gripais leves, que são esperados para esse quadro de Covid, e não tiveram hospitalização, e as pessoas que já se recuperaram também ficaram com esse mesmo quadro de saúde. A gente continua fazendo o acompanhamento dessas pessoas que manifestam sintomas, que fazem os testes rápidos, né, que são feitos em todas as unidades de saúde e no hospital também, para monitorar essa questão do avanço da doença ou se ela está controlada. Hoje, aqui, a gente pode dizer que nós tivemos um aumento de casos, mas dentro de um controle esperado. Não tem nada alarmante que a gente precise entrar em desespero ou se preocupar, ter uma preocupação maior do que a gente deve ter normalmente, né? Márcia, quando aconteceu a pandemia de Covid, o hospital era municipal. Hoje, o hospital é particular. Como que funciona os casos quando chegam até o hospital? Bom, a gente orienta que as pessoas procurem o hospital apenas final de semana e depois do horário que as unidades de saúde já não oferecem mais atendimento, né? Afinal de contas, é um serviço hospitalar. E a gente tem esses testes nas unidades. Mas o hospital, todos os casos que eles identificam suspeito ou confirmado de Covid, eles notificam para nós. Então, eles continuam notificando. Se houver um caso de internamento, um caso de óbito, a gente vai ser notificado pelo hospital da mesma forma como era antes. E hoje, aquelas prevenções que tinha, já é necessário que comece a ser usada novamente, ou está tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes? Na verdade, a gente não pode relaxar com nenhuma doença viral, né? Porque os vírus, eles estão aí no ar. A gente tem outros vírus que causam gripe também, né? Exemplo da influenza H1N1 é um vírus que continua circulando. A gente tem outros que tem vacina, inclusive, para isso. Nós não precisamos, até o momento, impor nenhuma medida restritiva, como a gente tinha naquele período mais crítico da Covid.
As máscaras também não têm uma recomendação expressa do uso. Claro que se a pessoa quiser usar, ela pode usar. O ambiente hospitalar se institui que se eles vão usar para controle, também pode ser usado. Então, cada serviço pode adequar a sua realidade. Os serviços de saúde, eu digo, né? As unidades de saúde ou o hospital, dependendo da demanda de atendimento. Medidas restritivas ainda não são necessárias. Porém, a vacinação a gente deve continuar. Teve muitas pessoas que tomaram apenas 2 doses da vacina e não tomaram nenhum reforço. E os reforços são importantes para manter o nosso sistema imunológico ativo. A gente precisa tomar as vacinas conforme a recomendação. E esse é um alerta importante para as pessoas, né? Teve muitas pessoas que não tomaram nem a vacina contra a influenza, que foi lá em maio, né? Que a famosa vacina da gripe, que todo ano a gente tem que tomar. Então, esse tipo de comportamento favorece que o vírus volte. E isso a gente precisa cuidar. Questão de higiene das mãos, dos ambientes, isso precisa continuar igual, né? A gente tem muitas doenças que são transmitidas por vírus e a gente precisa continuar com esses cuidados para sempre. Qual que é o recado que você deixa para a população? E, lógico, a vacinação é o mais importante de todos, não é? Exatamente. O recado que eu deixo, até um apelo que a gente faz, é que as pessoas vacinem-se. Procurem a unidade de saúde mais próxima. Essa vacina está disponível em todas as unidades. Nós não temos mais aquela situação que a gente tinha no começo de receber vacina de pouquinho. A vacina está disponível. A gente vê que as pessoas, infelizmente, acabam indo se vacinar quando começa a aumentar os casos ou quando tem algum caso de pessoa conhecida. Mas a gente precisa manter essa vacinação sempre em dia. Tá? Então, o recado que eu deixo é isso. Quem não se vacinou, procure se vacinar. Quem tomou só 2 doses, vá fazer as doses de reforço. E não tenham medo, a vacina é segura, é importante a gente se vacinar. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.